Graça e paz, meus irmãos. Que alegria poder reencontrá-los novamente, poder reencontrá-los nessa manhã de domingo. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo excelente na presença do Senhor. Nós estamos juntos, estamos caminhando nessa caminhada, adorando ao Senhor, buscando no Senhor as respostas que nós tanto queremos, tanto precisamos para as nossas vidas. Enquanto isso, nós vamos caminhando, vamos estudando a palavra de Deus, que é viva, eficaz, a palavra de Deus que fala aos nossos corações e que vai nos ensinando no dia a dia a como agir, como enfrentar as lutas, como enfrentar as dificuldades. E nós estamos falando nesses domingos sobre as cartas de João. Nós estamos falando aí sobre a primeira carta de João, e João enfrentou uma luta muito grande contra os falsos mestres dentro da igreja do primeiro século, uma luta que se travou e uma luta que nós vemos hoje. Nós vemos hoje ela atuante, nós vemos uma luta que tem se levantado. Nós vivemos um tempo em que nós temos visto falsos mestres se levantado de várias formas, de várias maneiras, com vários ensinamentos, entrando dentro das igrejas, trazendo doutrinas novas, doutrinas diferentes. Isso tem chacoalhado toda a sociedade, toda a humanidade de um modo geral, tem chacoalhado também a igreja, e nós devemos ficar atentos nessa luta contra os falsos mestres, para que as suas doutrinas, os seus ensinamentos errados não entrem nas nossas igrejas, não entrem nos nossos corações, na nossa mente e na nossa alma, não é? Então João, ele tem muito a nos ensinar, nós temos muito a aprender com as suas cartas. Hoje nós vamos estudar 1 João capítulo 4, nós já estamos quase chegando aí no final da primeira carta de João. Hoje nós já vamos estudar o capítulo 4, vamos começar a estudar o capítulo 4 de João. Nós vamos estudar os primeiros 11 versículos. Nós vamos falar hoje sobre o tema provar os espíritos e amar os irmãos. Então vamos fazer a leitura, vamos à leitura desse texto. A palavra de Deus diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então esse é o texto da palavra de Deus, os primeiros 11 versículos de João, de 1 João, capítulo 4.
Muito bem, meus irmãos. Então, nós estamos falando aqui dessa luta que João trava contra os falsos mestres, dessa luta que João trava contra o gnosticismo, dessa luta que João trava contra a doutrina do docetismo e as doutrinas falsas que estavam todas adentrando nas igrejas. Então, era uma bagunça, era uma mistura de falsos ensinos entrando nas igrejas e deixando o povo realmente numa situação muito complicada. Então, nessa luta contra esses falsos mestres, João agora aborda um tema muito importante para a defesa da igreja. Ele responde à pergunta: devemos dar ouvidos a todos que falam de Deus ou não? Nós devemos ouvir a todos, a qualquer pessoa que fala no nome de Deus. Eu já ouvi alguém dizer essa expressão: se fala de Deus, tá bom, estou junto, estou caminhando junto. Acredito que você também já tenha ouvido essa expressão. O importante é falar o nome de Deus, não é? Então, João questiona: será que é isso mesmo? Será que nós devemos dar ouvidos a todos aqueles que falam o nome de Deus ou não? João ensina que não devemos dar ouvidos a qualquer um que diz falar em nome de Deus. Olha o que ele está ensinando. Não dê ouvidos a qualquer pessoa que diz falar em nome de Deus, mas prove se realmente fala de Deus. Naquele tempo, existiam muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, muitos falsos ensinadores da palavra de Deus. E claro que hoje existem, eu não preciso nem perguntar isso para você, você sabe que hoje existem falsos profetas. E quem são então esses falsos profetas? Nós ouvimos muito falsos profetas, falsos mestres, mas quem são os falsos profetas? São aquelas pessoas que pregam uma mensagem falsa, uma mensagem diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Por isso é importante nós termos um conhecimento da palavra de Deus. É muito importante você ter o conhecimento da palavra de Deus. É muito importante você fazer a leitura da palavra de Deus. Por isso nós estamos propondo esse ano a leitura de todo o Novo Testamento. Basta ler apenas um capítulo por dia. Nós estamos ainda em Mateus. Dá para acompanhar todo mundo chegar junto ao final do ano. E nós vamos adquirindo conhecimento da palavra de Deus. Então é importante nós termos esse conhecimento. Nós precisamos ler e precisamos estudar a Bíblia. Não adianta também ler a Bíblia de qualquer jeito, correndo, só para dizer que fez a leitura da Bíblia. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Na verdade, nós precisamos nos apaixonar por ela. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus. Pois quanto mais tivermos contato com ela, mais conheceremos de Deus e ficaremos fortes, preparados para encarar os desafios dos falsos mestres. O conhecimento das doutrinas bíblicas evita que nós sejamos enganados por quem fala bonito. Hoje nós temos tantas pessoas falando bonito, tantas pessoas falando bonito na internet, pessoas falando bonito na televisão, pessoas fazendo discursos bonitos em todos os lugares. Como naquele tempo as pessoas iam atrás de palavras, e aí fica um alerta: nós não devemos nos guiar apenas por palavras bonitas, palavras às vezes mais trabalhadas, palavras às vezes até que nós não entendemos. E as pessoas têm uma tendência a seguirem outras pessoas por causa da sua linguagem, e aí muitas vezes é justamente aí que eles se infiltram, nesse caminho. E João então ensina. Então João ele ensina como identificar os falsos mestres. Olha só a dica que ele dá. Ele nos ensina como identificar esses falsos mestres, que ele também chama de anticristos. Os anticristos estão por aí. E qual é a diferença entre falso profeta e anticristo? Olha quantos nomes nós já vimos, Falsos mestres, falsos profetas, anticristo. O falso profeta ele traz uma mensagem errada, uma mensagem que não foi dada por Deus, e envolve toda a igreja em uma mentira espiritual. As pessoas
pensam que estão fazendo a coisa certa, mas estão fazendo exatamente o contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. As pessoas começam a colocar outras coisas no lugar da verdadeira adoração, outras coisas que vão colaborar para a salvação, começam a trocar coisas com Deus e se esquecem daquilo que a palavra de Deus vai ensinando. Isso são ensinamentos que vêm desses falsos mestres, não é? Que vão pregando essas mentiras espirituais e vão enfraquecendo a igreja, vão enfraquecendo as pessoas, e as pessoas, sem perceber, vão ficando com o coração duro e vão fazendo outras coisas diferentes à vontade de Deus. E os crentes mal orientados, crentes mal ensinados, passam a fazer, então, as coisas erradas, pensando que estão agindo certo. Fazem as coisas erradas com a motivação certa. Então, devemos tomar cuidado com isso. E, nesse sentido, os falsos profetas também são considerados anticristos, porque de certa forma, estão fazendo oposição, eles estão fazendo oposição a Cristo, né? E aí nós temos o termo anticristo, e aí nós temos um termo aqui, nós vemos aqui um termo escatológico, um termo que aparece lá no Apocalipse, que aparece na doutrina das últimas coisas, né? Então, a diferença entre os anticristos e o anticristo, quando você ler na sua Bíblia, uma dica, que você ler a palavra anticristo com A maiúsculo, está se referindo àquele que vai se levantar contra toda a igreja e contra tudo aquilo que se chama de Deus. Aquele que vai tentar acabar com a igreja, fazer a igreja fechar, que vai perseguir a igreja, que será destruído com o sopro da boca do Senhor. Esse é o anticristo com A maiúsculo. E os anticristos com A minúsculo, que existem vários, são aqueles que fazem oposição a Cristo, que fazem oposição a Cristo, que fazem oposição à igreja, que fazem oposição aos ensinos, e uma maneira de trabalharem também, fazendo oposição a Cristo, é entrando nas igrejas com o falso ensinamento. Esse é o espírito do engano, é o espírito do anticristo que faz a oposição a Cristo, que João fala nas suas cartas. Então, a partir desse ponto na sua carta, João espiritualiza as coisas e vai para um nível mais profundo, onde ele fala da batalha espiritual que a igreja trava contra o reino das trevas. Então, a igreja, ela tem uma luta invisível e uma luta constante contra esse reino das trevas, contra os demônios, que são os espíritos malignos que o texto também cita. Eles fazem de tudo para atrapalhar o bom andamento da obra do Senhor. Já percebeu? Às vezes você vem e, de repente, perde a vontade de ir à igreja, perde a vontade de ler a palavra de Deus, às vezes está ali com aquela vontade, com aquela intenção, eu vou ler a palavra de Deus, e quando abre um texto para ler, começam a vir pensamentos na sua cabeça, e você começa a perder a motivação para ler, e aí alguém liga a televisão, e a televisão está alta, e aquilo já começa a chamar a tua atenção, e quando você vai ver, já deixou a Bíblia de lado, já está se envolvendo com outra coisa. Isso também faz parte dessa batalha espiritual, isso também faz parte dessa luta espiritual para nos afastarmos de Cristo. Então, essa é a obra do inimigo, né? Nos afastar de Cristo. Então, a igreja ela trava uma luta 24 horas por dia contra o reino das trevas. Não pense que você está livre, que você está livre dessa luta, está livre dessa batalha, pois ela ocorre 24 horas por dia com cada um de nós, que somos a igreja. Então, a igreja tem uma luta invisível e constante contra esse reino, que faz de tudo para atrapalhar o bom andamento da obra do Senhor, inclusive usando a influência sobrenatural para
confundir a igreja. Daí a necessidade de provar os espíritos. Mas fique tranquilo, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como o próprio texto diz, não é? Mas, às vezes, ele vai utilizando essas influências para confundir a igreja, daí essa necessidade de provar os espíritos. Às vezes é alguém que impede o bom andamento nas coisas da igreja, às vezes alguém que se levanta na própria comunidade e impede esse bom andamento, cria uma situação, cria ali uma desunião, levanta oposição entre os irmãos, entre a igreja e a liderança, entre a liderança e o pastor, a liderança e a igreja, coisas assim. Às vezes alguém que se opõe à obra, às ideias, ao projeto, pode estar ouvindo a voz errada, pode estar agindo contra o reino de Deus, pensando que está fazendo a coisa certa, impedindo uma obra de evangelização, por exemplo. O apóstolo João aconselhou os crentes a não dar crédito a quem prega um Jesus e um evangelho diferente daquele apresentado nas Escrituras. O critério aqui é provar se realmente esses profetas eram de Deus. Se eles estavam, e se o teor que era ensinado, se a sua mensagem e a sua pregação era realmente vinda de Deus. Então, qual era o critério aqui? A sua mensagem e a sua pregação deveria estar de acordo com a mensagem ensinada pelos apóstolos que aprenderam diretamente com Cristo. Se fosse alguma coisa diferente, alguma novidade diferente daquilo que eles aprenderam ali com os apóstolos que vieram de Cristo, o ensino era um ensino falso. E hoje nós estamos num tempo assim, que as pessoas têm buscado novidades, as pessoas têm buscado coisas diferentes, têm buscado coisas espetaculares, têm buscado shows e têm se afastado do verdadeiro evangelho que prega a salvação, o arrependimento e a salvação mediante o arrependimento dos pecados, não é? Então nós devemos ficar atentos, muito atentos em relação a tudo isso. E naqueles dias havia um ensino que Jesus não era humano de verdade. Olha o tipo de ensino que estava entrando na igreja, de que Jesus não era humano de verdade, porque esses falsos mestres acreditavam que a carne era má, acreditavam eles que o corpo era mau, que o corpo era uma prisão da alma que era boa, e por causa disso servia apenas para o pecado, e eles acreditavam que Deus, sendo bom demais, jamais poderia habitar num corpo mau. Então eles entendiam que Deus era santo, por Deus ser santo, não poderia habitar num corpo mau, um corpo como esse, que só fazia coisas erradas, que só fazia o pecado. Então esse ensino é muito complicado, porque ele invalida o sacrifício de Cristo na cruz. Olha aonde chegava, olha aonde chegava. A doutrina era muito bonita, eles diziam então que criam em Jesus, que Jesus ensinava as coisas de Deus, as coisas que o Pai mandou, mas que Jesus ele era apenas um holograma, ele não tinha um corpo, é como se fosse uma visão, ele não tinha um corpo real, porque o corpo era um produtor de pecados. Então esse ensino, vê que começa assim pequenininho e vai abrindo, até formar um grande caminho, uma grande distância do ensino verdadeiro. Então nós devemos ser bem criteriosos com os ensinos que nós recebemos, com os ensinos que nós passamos nas nossas igrejas, com aquilo que nós lemos, porque um pequeno erro vai abrir uma bifurcação, um espaço muito grande e pode se transformar então num erro doutrinário muito grande, nos afastar do evangelho genuíno, não é? Então esse ensino ele é complicado porque ele invalida o sacrifício de Jesus na cruz. Lá no final ele invalida o sacrifício de Jesus na cruz, porque se Jesus não era humano, ele não pôde assumir os nossos pecados e pagar o preço por eles na cruz. Logo, nós não somos salvos, porque por sua morte na cruz. Já que ele não tinha o corpo, não morreu de verdade, então nós não somos salvos. Olha onde vai o erro. Outros acreditavam que Jesus era apenas um homem bom,
um profeta, ou uma pessoa, ou um iluminado que foi adotado por Deus. E aí nós temos um outro problema. Se Jesus não é divino, era um homem que foi adotado por Deus, também a sua morte não tem nenhum valor para nos salvar, pois Jesus é um homem como eu e você, pecador. Então veja que apenas dois ensinos errados, que começam bem, que terminam de forma trágica, não é? Esses ensinos que eu citei agora, ainda hoje, eles aparecem de vez em quando. Principalmente o segundo pensamento está muito presente no nosso tempo, e existem outras heresias, outras doutrinas falsas que são ensinadas em muitas igrejas e tentam entrar nos nossos lares, pela TV, pelo rádio, pela internet. Precisamos estar muito atentos em relação a tudo isso e, a exemplo dos bereanos, conferir tudo na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, mande embora. Se esse pensamento não está dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, não abrace, não aceite, porque é um falso ensino. E parece ser um desafio grande discernir entre quem é ou quem não é o falso mestre que vem na igreja e se os seus ensinamentos são verdadeiros ou falsos, não é? Mas nós somos encorajados pelo apóstolo, nós somos encorajados pela palavra de Deus, lá no versículo 6, no versículo 6, João nos encoraja. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quando ele afirma que já vencemos os falsos mestres, porque somos de Deus. O fato de sermos de Deus nos faz vencer os falsos mestres, porque ele habita em nós, Deus habita em nós, e isso nos faz vencer os falsos mestres. E ele é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós temos a certeza de que Deus habita em nós e Ele é maior do que o que está no mundo. Então assim nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar desse amor. E João está relembrando então aquilo aos crentes e a nós também que nós somos filhos de Deus. E que o Espírito Santo habita no crente, guiando em toda a verdade, pois Ele é o Espírito da verdade. E nós já lemos nessa carta, em outros textos, nessa carta, João repetindo essa mesma ideia. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós. E esse é o Espírito da verdade. Então, esse é o Espírito da verdade que nos guia e nos faz ter o equilíbrio e ter a certeza se nós estamos seguindo as coisas corretamente. Ainda, recapitulando os seus ensinos, João destaca novamente que nós devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor. O amor vem de Deus, e somente aquele que é nascido de Deus tem amor pelo próximo. E essa é a prova de que a pessoa realmente conhece a Deus. Então, veja quantos ensinos João trouxe para nós nessa manhã, quantos ensinos ele vem trazendo, vai ensinando várias maneiras de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo não vem. Então, essa fala de hoje de João derruba novamente a ideia de que os falsos mestres receberam uma iluminação especial de Deus e que eram superiores por causa disso. Lembra lá no começo, quando nós aprendemos que os falsos mestres se diziam iluminados e se diziam ter as fagulhas da divindade, que eles foram se aperfeiçoando cada vez mais até atingirem essa condição de divindade? E por causa disso, eles se sentiam e eram vistos como superiores em relação aos outros, então, dessa forma, se infiltravam com seus ensinos na igreja. Então, diante desse ensinamento, qual é a grande pista de que um líder ou mestre é verdadeiro?
A grande dica, a grande pista são as obras do amor. Mais uma vez, João bate na questão do amor. Se não tem amor, não é de Deus. Ele ensina que quem ama é de Deus. João diminui o conceito do amor do homem, afirmando que Deus nos amou primeiro, mas que Ele nos amou quando nós não o amávamos, a ponto de mandar o seu Filho para morrer por nós. Está lá no versículo 10 que ele diz isso. Ele diz exatamente isso, que Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. E essa é a marca. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio para pagar os nossos pecados. Jesus veio para cumprir a pena que estava proposta para nós. Então ele ensina isso, que Ele nos amou primeiro. E ele conclui dizendo que se Deus nos amou desse jeito, nós também devemos amar aos outros. Ame seu irmão, ame seu próximo, ame a Deus, ame a sua igreja, ame a palavra de Deus e fique firme na palavra de Deus e rebata todo e qualquer ensino errado que você receber. Que Deus te abençoe, pense nisso e que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Eu acho que nós vamos orar nesse momento, porque é muito pertinente a esse tempo. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra que nos ensina, pela Tua palavra que nos alerta quanto aos falsos mestres, quanto aos ensinamentos da Tua palavra, Senhor Deus. Tua palavra que hoje nos ensinou a provar aqueles que vêm trazendo a Tua palavra, Senhor Deus, aos ensinos que nós recebemos, ó Pai, que nós possamos ter a direção do Teu Espírito, Senhor, para entendermos que somos Teus filhos, ó Pai, e para podermos perceber os ensinos, o amor, ó Pai, que é a marca do cristão, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando para que nós possamos amar a todos que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, Senhor Deus, e que possamos, ó Pai, ficarmos firmes e atentos e resistir a toda e qualquer armadilha do inimigo, Pai. Abençoa a Tua igreja e abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que nos assiste, que nos ouve nesse momento. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo na presença do Senhor.